Nem toda dor é igual. Dor nas costas, dor nos nervos, dor na cabeça. Cada uma delas afeta o nosso corpo de maneiras únicas. No último vídeo a gente discutiu sobre tipos de dor, né? E que a dor não é só uma resposta física. A gente falou sobre dor aguda, dor crônica, que a dor aguda é uma dor mais relacionada a uma lesão direta ali que acontece no momento. A dor crônica ela acontece quando está presente mais de 3 meses, mesmo que a lesão inicial já tenha sido cicatrizada. Então, só para a gente resgatar um pouquinho. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os tipos de dor e como o nosso cérebro processa essas dores, tá bom? Então essa vai ser a discussão do vídeo de hoje. A primeira dor que a gente vai falar é a dor nociceptiva. Ela resulta de uma lesão direta nos tecidos, então uma lesão muscular, uma artrite, né? Eu tenho o tecido muscular machucado, eu tenho uma articulação machucada, então essa é uma lesão direta, uma lesão nociceptiva. A dor nociceptiva é como uma campainha que dispara quando você pisa em algo, você pisou num brinquedo do seu filho ali no chão, vai ter aquela campainha que vai dizer, olha, você pisou, tá doendo, tá certo? Então é um sinal diretamente do ponto de impacto. Você pisou com o pé em cima do brinquedo, vai ter o sinal da dor no pé. Você cortou o dedo, vai ter o sinal da dor no dedo. É uma condição direta, tá bom? De relação de sinal, disparo e sensação de dor. A gente também tem a dor neuropática, quando é causada por lesão ou uma disfunção no nervo propriamente dito, no tecido neurológico, tá? Então, a dor no nervo ciático, por exemplo, ou uma neuralgia, né, ela explica muito bem essa dor. É como se os fios elétricos estivessem danificados. Você tem lá os fios que ligam o teu cérebro até o tecido, e esse fio foi danificado, ele não está passando o sinal como deveria. Mesmo que não haja problema no aparelho, os sinais elétricos eles errados causam curtos-circuitos, disparando a dor sem motivo aparente. Então, eu posso ter ali o meu nervo machucado e ele vai sofrendo uma sobrecarga, uma pressão, uma lesão, e ele vai disparar, vai dar curto-circuito nesse fio. E aí eu posso não ver a lesão aparente, eu não vou ter aquele corte no tecido, eu posso não ter pisado em um brinquedo, mas o nervo foi atingido, então o sinal correspondente a esse tecido pode estar dando erro, pode estar dando sinal de dor, tá bom? Então essa é uma dor neuropática. A dor mista é uma dor combinada entre a dor nociceptiva e a dor neuropática, tá? Por exemplo, uma dor pós-cirúrgica, como uma condição de hernia de disco. Você tinha uma lesão estrutural do disco, você tinha sinais de dor por compressão da raiz nervosa, né? E essa é uma dor muitas vezes neuropática. A raiz está comprimida, está gerando interferência no sinal elétrico, ela está reclamando de dor. Mas você fez um corte agora da cirurgia, cortou alguns tecidos para acessar essa região, então você também vai ter uma dor nociceptiva relacionada àquele corte feito, tá bom? Então aí a gente tem uma dor mista. E essa relação de dor, todas elas estão vindo da IASP, tá? Que é uma associação internacional de estudo de dor, em que avalia e classifica as dores em várias categorias, tá bom? Atualmente tem a definição de dor nociplástica. A dor nociplástica é uma abordagem nova em relação à dor e ela vem definindo uma situação em que surge uma alteração na forma como os sinais de dor são interpretados no nosso sistema nervoso central. Não tem evidências claras de uma lesão de tecido ou lesão do sistema somatosensorial, mas a gente tem uma resposta à dor. Por exemplo, dores que são crônicas de forma generalizada, dor no corpo todo, né? Existe ali uma modulação, uma mudança na forma como o meu cérebro interpreta essa dor, né? Então, eu posso ter uma condição em que eu encoste em alguma área e isso me transmite uma sensação muito maior do que deveria. Então eu tive uma alteração da forma como o meu cérebro está interpretando aquela sensação de dor. Essa é uma dor nociplástica, tá? Eu também posso ter dor psicogênica, que é a dor associada a fatores psicológicos, como ansiedade ou depressão, embora, né, ela seja rara de uma forma isolada,
mas esses fatores vão influenciar em como o teu cérebro vai perceber a dor. Como a gente viu no vídeo passado, se eu estou estressado, se eu estou ansioso, nervoso, eu posso amplificar o sinal de dor que já existe e piorar a minha sensação de dor. E a gente já falou também de dor aguda e dor crônica, né? Que a dor aguda é aquela que acontece imediatamente em relação a uma lesão, né? Eu cortei meu dedo e eu tenho esse sinal sendo aferido até o meu sistema nervoso central e ele entende que eu cortei meu dedo. E a dor crônica, que é uma dor que persiste por mais de 3 meses e que não necessariamente a causa da dor precisa estar presente, né? Aquela situação em que o sensor de incêndio dispara apenas com a fumaça presente. O fogo já terminou, tem a fumaça ali, mas ele continua disparando por determinar que existe um risco ainda ao tecido. E por que isso se torna uma realidade? Porque se leva em consideração um conceito do cérebro bayesiano, que é um cérebro que depende da interpretação dos sinais, né? É um conceito que está sendo estudado para responder a essa relação de percepção à dor que o nosso cérebro faz. Frequentemente ligada à neuromodulação, né, à compreensão da dor crônica. Então, é algo que a IASP tem trazido nas últimas referências de dor e a gente vai tentar compreender um pouquinho mais. Então, o cérebro bayesiano, ele trabalha no processamento de dor, né, onde envolve a percepção de que a dor não é apenas uma resposta direta a estímulos nocivos, mas também é um produto de processamento cerebral. Isso significa que o cérebro interpreta esses sinais com base nas experiências anteriores, levando em consideração contextos emocionais. E como é que o cérebro bayesiano faz o processamento de dor? Ele envolve a percepção de que a dor não é somente uma resposta direta a estímulos de dor, a estímulos nocivos de lesão. Esse conceito leva em consideração o processamento cerebral. Então, o cérebro vai interpretar mediante as suas condições emocionais, mediante a sua memória de aprendizado, ao contexto em que a situação surge, para considerar esse sinal, essa resposta à dor. Ele leva em consideração essa ideia, né, de que o cérebro pode modular, diminuindo ou aumentando a sensação de dor, dependendo de fatores envolvidos, como o estado emocional, o foco da tua atenção e as expectativas do indivíduo. Então, técnicas de neuromodulação, como a estimulação elétrica transcraniana, visam influenciar esse processamento cerebral para aliviar a dor. Então, é utilizar o cérebro, por exemplo, o paciente com dor lombar, e eu preciso treinar esse indivíduo, eu posso fazê-lo focar num exercício de braço enquanto ele trabalha também a coluna lombar, para que ele se distraia da dor inicial e consiga efetivamente trabalhar a lombar sem ter tanta dor. A gente estaria modulando essa sensação de dor via interpretação cerebral por associar atividades, né, em outros elementos que não no foco da dor. E também leva em consideração a plasticidade cerebral, que é a capacidade de se adaptar. O cérebro consegue se adaptar e mudar ao longo do tempo. Isso é crucial no tratamento da dor crônica, pois as terapias que visam reeducar o cérebro podem ajudar a reduzir ou eliminar a dor que não tem causa física persistente. Então, a plasticidade do cérebro é um processo em que está inserido no cérebro bayesiano ali, e é uma condição em que o cérebro pode se adaptar, aprender, mudar o seu comportamento. E isso é importante para o tratamento da dor crônica, principalmente por ajudar a reduzir ou até eliminar a dor que não tem uma causa física persistente ali. Então, aquela situação em que a dor existe, mas a causa já sumiu, né? E leva em consideração essa teoria também que educar os pacientes em relação à dor e como o seu cérebro funciona e processa é uma ferramenta poderosa para controle da dor crônica. Então isso ajuda os pacientes a entenderem que a dor é uma experiência complexa e que o cérebro tem uma influência, um papel significativo na sua interpretação, na sua modulação. Então se eu ensino meu paciente que ele pode utilizar o próprio cérebro, a forma de pensar, a algumas estratégias para reduzir a dor, para modular como o cérebro interpreta. Isso ajuda a gente a mantê-lo no treino, a fazer os exercícios como deveria, a ter uma recuperação mais efetiva, principalmente em relação à dor crônica, tá bom?
Então, em resumo, o cérebro bayesiano, a teoria do cérebro bayesiano, enfatiza que o cérebro é o participante ativo na percepção e no controle da dor. A compreensão desse papel é fundamental para tratamentos eficazes, né? Então, o cérebro bayesiano foca em como o cérebro interpreta a dor com base em experiências passadas, nas emoções, nas expectativas futuras. A gente tem que interpretar essa teoria do cérebro bayesiano como se ele fosse o diretor de um filme. Ele vai comandar o roteiro, dizer quando você para, quando você diminui, ele pode escolher como editar e apresentar cada cena, né, da dor, ampliando ou suavizando essa cena. Então, o cérebro é esse diretor, ele vai modular, ele vai interpretar, ele vai decidir qual estratégia é melhor para você nesse momento. Então, a gente pode te ajudar também nesse processo de modulação da dor através de técnicas e de aprendizado sobre a sua dor, tá bom? Cada tipo de dor tem as suas características únicas, mas o papel do cérebro na percepção dessas dores ela é fundamental. No próximo vídeo, eu vou falar sobre neuromodulação da dor e como a gente pode treinar o nosso cérebro para controlar e reduzir a dor. Até lá, até o próximo vídeo.